Olá pessoal, tudo bem? Estamos terminando o nosso PET 7, né? Esse é o formulário número 4 do PET 7 e nós temos até o início da semana que vem para nós encerrarmos esse PET 7, tá? Depois nós vamos entrar em recesso de Natal e Ano Novo, né? E só vamos voltar início de janeiro. E aí vocês vão passar, vai ter um PET avaliativo, vocês vão ter que ser avaliados. O Estado já mandou para a gente, nós vamos ver como vai ser essa avaliação, tá bom? Então, essa semana nós vamos falar, já dos dias que nós estamos vivendo, né? Nós vamos falar do governo de Lula a Bolsonaro, tá? E é muito difícil a gente falar da história que está acontecendo ainda, né? Porque as pessoas do tempo presente, nós estamos envolvidos emocionalmente, né, de várias maneiras com o que está acontecendo, né? A gente sente a inflação, a gente sente a violência, a gente sente a educação, a gente sente a saúde, a gente sente tudo. Então, a gente está muito envolvido. Então, só vou falar para vocês que essa apresentação vai ficar um pouquinho maior, porque a gente tem que falar pontualmente o que cada um fez, né? O que cada governo fez, pontuar várias questões, para a gente consiga fazer uma análise, né? Cada um saia com a sua análise, né? Sem precisar de influência da televisão, influência de religião, influência, né, de partido político, não é nada disso. Nós vamos falar do que realmente aconteceu, baseado na história, baseado em fatos, né? Então vamos lá. O Lula, eu não vou falar de quando ele nasceu lá no Nordeste, né? Pobre, veio para São Paulo, né? Eu não vou falar isso. Vamos começar, né? Eu só tenho que alertar duas coisas. Primeiro, que o Lula foi o primeiro presidente da República que veio das camadas populares. Até então, nós nunca tínhamos tido um presidente da República do povão, que veio das camadas baixas, né? Foi a primeira vez. E, apesar de dar continuidade ao neoliberalismo, né, que ele não mudou a economia do país, ele simplesmente deu continuidade às reformas e ao que estava acontecendo no país, né, o bom momento econômico, e a partir daí ele investiu no social. Por isso ele se transformou tão querido pelas classes trabalhadoras e tão odiado pela elite do país. Entendeu? Então a parte da classe média e a elite odeia o Lula. E o povão e parte da classe média adora o Lula. Então, a gente analisando passo a passo o que aconteceu nos governos dele, para a gente entender porque o país se dividiu. Né? Então, a vida política do Lula começa em 69, 1969, quando ele ingressou no Sindicato dos Metalúrgicos. Né? Ele fez um curso no Senai e aí começou a trabalhar numa metalúrgica e ingressou no sindicato. Né? Nós estamos em plena ditadura militar, 1969. Em 1975, ele foi eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos, tá? Isso lá em São Paulo. Em 78, ele liderou uma greve emblemática, uma grande greve que parou São Paulo, parou as maiores montadoras de automóveis, e foi uma greve que mexeu com a ditadura militar. Né? O povo realmente se manifestou nessa greve, e aí foi várias coisas trabalhistas, várias relações trabalhistas mudaram depois dessa greve. Então, foi uma coisa bem emblemática. Né? Em 1980, ele foi indiciado pela Lei de Segurança Nacional e preso pela ditadura militar, por causa dessas greves. Né? Mas logo foi solto tal, e início dos anos 80 ele ajudou a fundar o partido PT, né? Onde ele se elegeu em 86 para deputado federal, sendo o mais votado. Né? Em 88, Lula integrou a Assembleia Nacional Constituinte. Ele era deputado, né? E sendo um dos responsáveis pela Constituição Cidadã. A Constituição que foi promulgada em 1988, que é a atual, é a que a gente usa até hoje. Né? Embora muitas pessoas não levem em consideração, rasguem até a Constituição, mas ali está muito bem explicado o que a gente tem que fazer, quais são os nossos deveres e os nossos direitos. Né? Nós conquistamos muito
O povo conquistou muito com essa Constituição. Derrotado nas eleições presidenciais de 89, 94 e 98. Ele tentou 3 vezes ser presidente da República, né? Aí em 2002 ele foi eleito. Finalmente ele foi eleito com 61% dos votos. Em seu primeiro mandato, o combate à fome e à pobreza extrema foram suas principais bandeiras. Na economia, Lula manteve o neoliberalismo adotado por seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, e buscando ampliar as parcerias internacionais, incluindo países africanos, sul-americanos e asiáticos. Então, nesse primeiro mandato, o que o Lula fez? Ele manteve, né, aquelas medidas neoliberais para a economia continuar forte e ele investiu no social. Né? Foi aí que é a diferença dele para os antecessores dele, entendeu? Que eram extremamente neoliberais e não investiam no social. O Lula começou a investir no social, investir na educação, investir na formação das pessoas, geração de emprego, e começou a fazer parcerias com países que outros governos não se atreviam a negociar. O Lula foi lá na África, visitou vários países africanos, levou os empresários brasileiros para começar a fazerem obras, fazerem negócios lá. O sul-americano ele estreitou relação com os países da América do Sul e o Brasil passou a ser o líder, né, do Mercosul. Ele fez parcerias com os asiáticos, principalmente com a China, né, que é o país que é a maior economia do mundo hoje, né, disputa com os Estados Unidos, e ele fez muitas parcerias com esses países da Ásia. Em 2006, ele foi reeleito, apesar de denúncias de corrupção contra o PT. Tá? Mas nenhuma dessas denúncias atingiu o Lula, né? Porque o Lula tinha uma popularidade muito grande, então ele foi reeleito. O seu segundo mandato ficou marcado pelo controle da inflação e queda nos índices de desemprego. Então, se no início ele preparou o Brasil no primeiro mandato, no segundo mandato o Brasil desenvolveu muito. Né? O índice de desemprego ficou baixíssimo, a inflação baixou, o poder de compra das pessoas. Quem é um pouco mais velho vai se lembrar que há um tempo atrás a gente financiava carro, casa, viagens, móveis, o governo financiava para a gente tudo isso. E as pessoas passaram a viajar, né? As empregadas domésticas tiveram os seus direitos trabalhistas reconhecidos, todo mundo pôde viajar, fazer faculdade, a lei das cotas, o aumento de universidades. Ele criou o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que era um programa que investia em infraestrutura, e com isso os negócios do Brasil aumentaram muito, né? Ele investiu em portos, rodovias, ferrovias, né? Fez investimentos em saneamento básico. E o Brasil atingiu um patamar nunca antes atingido. Por exemplo, em 2011, o Brasil integra o bloco dos países emergentes, os BRICS, né? Junto com a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então, esses 5 países que estavam crescendo muito, eles criaram um grupo para negociarem, para progredirem juntos. E o Brasil era o líder desses BRICS. Né? Mais tarde, o Brasil passou a integrar o grupo do G5, do G20, que eram os 20 países mais ricos do mundo. O Brasil chegou a atingir a quinta economia do mundo. Passou até a Inglaterra, o Reino Unido. Né? Então, para você ver como o Brasil começou a se desenvolver. A Petrobras passou a ser a maior petrolífera do mundo. As universidades, né? Ele descobriu o pré-sal. Né? Ninguém acreditava que poderia existir petróleo àquela profundidade. A Petrobras desenvolveu métodos para atingir o pré-sal. Quando finalmente o Brasil começou a construir suas plataformas, seus navios, né? Quando finalmente o Brasil atinge o pré-sal e começa a pegar petróleo, ia ficar independente do petróleo. O que aconteceu no país? 2016, golpe de Estado, né? E aí entregaram a Petrobras para
para as empresas estrangeiras. Hoje o Brasil é um mero coadjuvante, recebe uma cota lá da exportação de petróleo e as empresas americanas controlam todo o pré-sal. E o pré-sal, todo o dinheiro do pré-sal seria usado, né, na educação e saúde. Então, na inclusão social, né, nesse período, mais de 20 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza e ingressaram na classe C. É uma classe nova que começaram a subir. As pessoas que eram miseráveis passaram a ser pobres. Quem era pobre passou a ser classe C, que era uma renda de famílias que tinham renda de 1.126 a 4.854 reais. Então criaram uma nova classe. Antes da classe média tinha a classe C, né? Então a gente fica se perguntando, né? Um governo tão popular que gerou muito emprego, que gerou muitas coisas boas para a maioria da população brasileira e para os ricos também, né? Os bancos estavam lucrando, os empresários estavam exportando, todo mundo estava ganhando dinheiro, né? Aí o que aconteceu? O Lula elegeu o seu sucessor, né? Que era natural, porque ele era tão popular, né? Então a sua atividade, aí ele elegeu a Dilma, né? Então, para a gente falar da Dilma, vamos, para ser justos, vamos falar desde quando ela começou na vida política, né? Para a gente conhecer a carreira, né? O currículo desses presidentes e como foram os seus governos. Então, a Dilma, ela iniciou sua atividade política, né? Um grupo de oposição ao regime militar. Então, quando ela era estudante ainda, ela começou a protestar contra o regime militar, né? Em 1970 até 1972, ela foi presa e torturada, né, por ser considerada subversiva pelos militares. E ela ficou presa 2 anos. Em 73, ela se muda para Porto Alegre, onde se formou economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De 1986 a 88, ela atuou como secretária da Fazenda lá do Rio Grande do Sul. Tá? E em 93 até 98, ela foi secretária de Energia, Minas e Comunicação do Rio Grande do Sul. Em 2003 até 2005, ela tornou-se ministra de Minas e Energia. Já era do governo Lula. Tá? Em 2005 até 2010, ela foi ministra da Casa Civil. Em 2010, ela concorreu à eleição presidencial novamente e venceu o pleito com mais de 56% dos votos válidos. Foi a primeira mulher no Brasil eleita presidente da República. Então, o Lula indicou ela em 2010, né? Ela foi eleita, respaldada pelo populismo do PT, né? Pelo grande governo que o Lula fez. Então, ela conseguiu ser eleita, né? Então a Dilma Rousseff, ela deu continuidade na gestão do Lula. Ela manteve os programas sociais, né? Ela manteve o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, né? Então economicamente a pauta neoliberal continuou. Ela não mudou nada. Ela continuou com o neoliberalismo, só que investindo no social, né? Em 2011, tentando reagir à crise, ela aumentou os investimentos na infraestrutura do país, criou um programa de aceleração, né, do crescimento 2, tá? Então era chamado PAC 2. Né? O governo Dilma não conseguiu o apoio das suas pautas no Congresso Nacional. Então ela fez de tudo porque estava uma crise mundial. Né? A partir de 2008 começou uma crise mundial. O Brasil não tinha sido atingido, mas 2011 começou a atingir o Brasil. Tá? Apesar do momento de crise, o governo investiu pesado na realização da Copa das Confederações no Brasil e na Copa do Mundo, 2013 e 2014, o que gerou uma onda de protesto, porque a gente já estava numa crise, né, aumentando a inflação, aumentando o desemprego, e aí, orientados pela mídia, né, inflamou, fez a população ir para a rua, e aí as pessoas começaram a criticar, como realmente o Brasil estava numa crise, não precisava fazer uma Copa do Mundo naquele momento, né? Então, em 2014, foram descobertos casos de corrupção envolvendo a Petrobras, iniciando a Operação Lava Jato. É importante a gente salientar, né, pessoal, que foi o próprio governo da Dilma que criou essa Operação Lava Jato.
tá? Descobriu-se que grandes empreiteiras pagavam propinas para serem beneficiadas em concorrência para a Petrobras. Apesar disso, nesse mesmo ano, Dilma Rousseff foi reeleita com 51% dos votos válidos, superando Aécio Neves. Foi aqui que teve uma virada de mesa, pessoal, tá? Por quê? Estava na Operação Lava Jato, já estava investigando a Petrobras, né? A própria Dilma cortou um monte de regalias de políticos ligados à Petrobras e isso enfureceu muito grande. O Aécio Neves, por exemplo, era envolvido com a Eletrobras, recebia dinheiro da Eletrobras, a Dilma cortou. E aí todos aqueles partidos de centro que apoiavam o PT se voltaram contra ela, né? Então ela enfrentou uma situação econômica muito grave, né? E o PIB do Brasil despencou. O governo perdia alianças no parlamento, né? O Congresso não apoiou mais ela. Manifestantes pediam o impeachment da presidente, né? E outros até saíram na sua defesa. Foi aqui que criou essa polaridade que nós temos hoje, né? Nós temos dois lados que, se você opinar, se você der a sua opinião com relação à política, o nego já taxa você disso ou taxa você daquilo, né? Por isso que a gente tem que conhecer os fatos para a gente não entrar nessa onda de polaridade, né? Em 2016, em processo conduzido pelo Congresso Nacional, foi consumado o impeachment de Dilma Rousseff. Esse impeachment foi inteiramente legítimo, né? Só que ele foi extremamente legal, ele foi dentro da lei, tá? Porém, ele foi imoral. A forma que fizeram que foi imoral, né? Os próprios pares, né, que participavam do governo que implantaram esse impeachment, né? Então, o impeachment, para a gente entender como é que é o processo de impeachment, né? Todos os países, né, que têm democracia, que sistema presidencialista, né, há a possibilidade de o presidente da República ser afastado, né, caso ele cometa alguns crimes contra a administração pública por meio de um processo de impeachment. O termo impeachment significa impedimento, tá? Então, na história do Brasil, só 2 presidentes sofreram impeachment, né, que foi o Fernando Collor de Mello em 1992 e a Dilma Rousseff em 2016. Então é importante a gente entender esse processo, que todas as constituições do Brasil ela previam um impeachment, né? E nós tivemos presidentes terríveis que cometeram muitos crimes e não sofreram, não foram indiciados no impeachment, né? Não foi aberto um processo de impeachment, né? Então depende muito do acordo que você faz no Congresso, né? Certamente, depois a história ela é muito dinâmica, né? Hoje nós já estamos em 2020, 4 anos depois, a maioria das pessoas que julgaram a Dilma estão ou foram presas ou foram, inclusive o presidente da Câmara, né? Que o Eduardo Cunha, que abriu o processo, ele foi preso, né? Está preso até hoje por corrupção. Então, o seu vice, né? O Temer, que articulou todo esse processo de impeachment, ele também tem um monte de processo, né? Só não foi preso ainda porque o Bolsonaro deu um cargo político para ele receber a imunidade parlamentar. Mas ele tem vários processos correndo contra ele. Então, é para a gente entender que nem sempre o que está na mídia, o que está na pauta e até mesmo o que está nos documentos são verdades. A gente precisa analisar, a gente precisa entender o momento político que está acontecendo, né? Porque não existe mocinho nem existe bandido. Tá? Todos são mocinhos e todos são bandidos na política. Podem ter certeza disso. Cabe a gente analisar, né, o que está acontecendo realmente no país, o que de bom aconteceu e o que de mal aconteceu. Né? Até mesmo o Collor de Mello, que sofreu um impeachment também, ele, ele abriu a economia do Brasil, as indústrias automobilísticas desenvolveram muito com essa abertura, porque ele começou a trazer carros importados de alto luxo do exterior, e a indústria brasileira teve que se adequar. Hoje nós fabricamos carros muito melhores do que lá na década de 90, entendeu? Os carros eram umas carroças realmente.
Hoje não, hoje os nossos carros brasileiros têm a mesma tecnologia do resto do mundo. Aí então, com esse processo de impeachment, né, nós chegamos na eleição de 2018, o Brasil rachado, né? De um lado a esquerda, do outro lado a direita. Né? Um defendendo a elite e outro tá defendendo os trabalhadores. E aí ficamos nesse vácuo político, apareceu essa figura do Bolsonaro, que não é uma figura nova, que nem é uma figura, ele não enganou ninguém, ele não mentiu, né? Ele é exatamente, né, esse presidente, não sei nem qual adjetivo usar, mas vamos lá. Ele é um militar reformado do Exército, né, que chegou até a ser capitão. Né? Ele, por que ele saiu da vida militar? Isso não é dito porque o Exército é muito fechado. Né? Os militares eles se protegem. Quando ele era capitão, ele organizou, planejou um atentado no Exército para poder receber um aumento. Né? O Exército tinha negado um aumento para a categoria dele e ele estava planejando esse atentado. E aí o Exército descobriu todo o esquema, todo o, o golpe que ele estava planejando, e aí o Exército, para não expulsá-lo, né, obrigou ele a se reformar. Então, para você ver como que os militares se protegem, né? O Exército preferiu omitir, fazer ele ser reformado, né? Ele se reformou, teve que sair do Exército, continua recebendo como capitão, né? E aí, em 89, ele inicia a vida política dele, né? Tendo sido eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi deputado federal, olha só, ele foi deputado federal de 1991 até 2019, quando ele assumiu para presidente da República. Então ele ficou praticamente mais de 30 anos, né? Quase 30 anos no Congresso, e foi um deputado omisso, um deputado que legislou só em prol da classe dele. Ele só, os poucos projetos dessa vida, esses 30 anos dele, né, foi ligado aos militares. Ele não fez nada para o Brasil de expressivo, não tem uma lei, não tem nada que ele criou que ajudou. Né? Então ele é inexpressivo, mas ele é aquele cara esporrento, aquele cara que, né, fala palavras de baixo escalão e criou aquele jargão de bandido bom e bandido morto, e aí vai levando as pessoas na conversa. As pessoas estão revoltadas com o governo, com a economia, as pessoas entram no clima desse cara. Né? Então, o clima de satisfação gerado pela crise econômica e pelas denúncias de corrupção enfrentadas pela então presidente Dilma Rousseff, culminou no impedimento dela e levou à polarização do Brasil. Então, a partir daí, o Brasil ficou dividido. Né? Então, no segundo turno dessa eleição, né, ele, Jair Bolsonaro, derrotado pelo Haddad, derrotou o Haddad, né, nas eleições, que era o candidato do PT, e foi eleito presidente da República, numa campanha muito suspeita, né? Há quem diga, que aquela facada foi uma armação, né? E várias outras fake news. Não sei se vocês acompanharam bem, mas isso é muito fácil de se achar na internet, na documentação. Inclusive, tem até uma CPI das fake news, que os filhos dele estão envolvidos, que ele está envolvido, usou dinheiro público para fazer disparar esses fake news. Né? Então, foi uma campanha totalmente atípica, né? Foi uma onda mundial, não foi só aqui também não. Esse conservadorismo foi no mundo inteiro. Tanto é que o Trump foi eleito da mesma forma, através de fake news. O presidente da França, né? Vários países, a extrema-direita tomou conta através dessa guerra híbrida que chama, né? Através das fake news, usando a internet. Né? Então, se a gente for analisar o governo do Bolsonaro, que só tem 2 anos, mas em 2 anos não teve nada de que a gente possa marcar aqui. O que aconteceu nesses 2 anos? A reforma trabalhista, né, ficou de fora, só entrou trabalhador. Né? Só mudou
só mudou as leis trabalhistas para nós, trabalhadores. Os militares ficaram de fora, os juízes ficaram de fora e os políticos ficaram de fora, né? Depois fez a reforma da Previdência. Mexeu na aposentadoria de todo mundo. Todo mundo vai ter que trabalhar mais, receber menos, né? Mas quem ficou de fora? Os militares, os juízes e os políticos. Continuam com os mesmos salários. Quando aposentarem, vão receber os mesmos salários, né? Não vão perder nada. Suas famílias vão receber a mesma coisa, né? E nesses 2 anos nós estamos vendo aí inúmeras denúncias de corrupção envolvendo o presidente e a família dele, né? Para quem pregava moral e bons costumes, família, Deus acima de tudo, né? Tá tudo contrário, tá tudo contrário. O desemprego aumentou, a inflação aumentou, o custo de vida está altíssimo, né? As pessoas não estão conseguindo comprar gás de cozinha, né? O despreparo para lidar com a pandemia do coronavírus, que matou mais de 180 mil pessoas, né? Ele completamente, ele lavou as mãos, ele não está nem aí, não existe uma política pública para combater o coronavírus, né? Colocou um general que não tem nenhuma formação com saúde para ser o ministro da saúde, e esse general não consegue, não tem um plano para vacinação da população. O mundo inteiro já está vacinando, ele ainda não tem um plano para vacinar as pessoas. Então, é muito triste ver esse retrocesso que nós tivemos. Independente de partidos políticos, nós não estamos falando de política aqui, nós estamos falando de pessoas, né? De pessoas. E a história, ela é uma ciência muito seleta. Ela seleciona os personagens históricos, tá? E certamente esse boçal não vai entrar para a história, tá? Apesar de ter sido eleito, né, de forma duvidosa, mas foi eleito e é um governo extremamente autoritário, onde não tem espaço para o pobre, para o trabalhador, não tem, não tem. Não quer tirar a educação pública, quer tirar a saúde pública, quer acabar com o SUS, né, tudo que o povo precisa. Então, pessoal, eu aqui dei até a minha opinião política, mas eu quero que vocês cheguem às suas conclusões, tá? Que vocês pesquisem, que vocês leiam, tá? Foi importante a gente fechar com esse assunto, foi até bom o Pet abordar esse assunto, por quê? Porque é o momento que nós estamos vivendo. E vocês vão agora entrar no mercado de trabalho, vocês vão sentir na pele agora como o Brasil está, né? Então, vamos nos concentrar e terminar esse PET que está na reta final, tá bom? Terminando esse PET 7, até a semana que vem vocês podem me entregar, até terça-feira. E nós vamos entrar em recesso e início de janeiro vai ter o PET avaliativo, tá? E nós vamos orientar vocês como vamos fazer isso, tá? Então, um abraço, tudo de bom para vocês e não deixem de fazer as atividades, tá?